o que eu fiz é exatamente aquilo que eu gostaria que sempre fizessem por mim e fiz com muito carinho. Fala, meus queridos! Eu, Simone, aqui do canal Garotos na Política. Hoje estou aqui com Alexandre Pitoli. Ele falou logo, esqueci. Pitoli eu nem respondo, Simone. Pitoli eu nem vou... Pitoli eu vou ficar pro lado aqui. É do pessoal já deve conhecer, do Jovem Pan, Manhã, Bauru, que me deu a honra, né, da sua entrevista. Aliás, para falar para vocês, gente, ele é um ser humano espetacular, maravilhoso. Me respondeu assim, no mesmo dia, na mesma hora, aceitou. Olha, difícil, viu? Sou humilde assim, desse jeito. Um canal tão grande. Então, eu te agradeço, viu, Alexandre? Simone, mais uma vez, eu te agradeço. Essa fala é minha. Quem tem que te agradecer sou eu, pela oportunidade que você está me dando de estar aqui. E eu fiz por você o que eu gostaria que todos fizessem por mim. Eu acho que é assim que as coisas funcionam melhor. Então, quando você me procurou, né, e fiz questão de responder prontamente, é porque eu gostaria de responder, de ser respondido prontamente por todos aqueles que a gente procura aqui na rádio para uma entrevista, para uma conversa, para esclarecimentos. Então, pode ter certeza que o que eu fiz é exatamente aquilo que eu gostaria que sempre fizessem por mim e fiz com muito carinho por você. Não, mas, de qualquer forma, não é todo mundo. Eu agradeço mesmo, de coração. Estou à disposição. Então, gente, vamos começar essa entrevista. Eu gostaria de saber, né, Alexandre, primeiramente, é assim, a Jovem Pan, obviamente, se destaca, né, dos outros jornais, né, porque é espontâneo, o formato como é que é a palavra? Despojado. E eu gostaria de saber de onde que surgiu essa ideia, como que começou a ideia, que primeiro foi rádio, né, depois veio para a televisão. Eu gostaria que você contasse essa história de como começou a ver essa ideia, esse formato, porque apesar de ser a Jovem Pan ter outros jornais, né, que também não são formais, eu acho que dentro da Jovem Pan, da própria emissora, vocês se destacam. Eu gostaria de saber de como surgiu essa ideia. Na verdade, surgiu de uma necessidade, de uma carência. E vou te explicar de fato o que aconteceu. Na verdade, nós estamos numa rádio que tem um CNPJ, que é Rádio Auriverde de Bauru Limitada. Essa rádio, Simone, ela foi fundada, e coincidentemente, Auriverde, né, o amarelo e verde, porque ela foi fundada no dia 7 de setembro de 1956. A gente nem imaginava que essa bandeira que está aqui atrás de mim agora pudesse causar tanto impacto, né, como causa hoje, né, na inauguração dessa rádio há 67 anos. É um absurdo imaginar isso. E aí a gente veio com esta rádio no AM até meados de 2017. Em 2017, nós transformamos a Rádio Auriverde de Bauru Limitada, a Rádio Auriverde, consagrada em Bauru, numa afiliada da Rede Jovem Pan News. Já era um grande desafio, muitos naquele momento riram da minha cara aqui em Bauru, porque eu sou administrador da rádio, né? E essa decisão de colocar uma rádio exclusivamente dedicada à notícia numa cidade de quase 400 mil habitantes como Bauru, era tido como loucura. Que Pitoli quer, tá louco, colocar uma rádio que não toca música numa cidade como Bauru? Entretanto, eu fiz pesquisas em mercados similares e entendi que dava para trazer para Bauru uma rádio só de notícias. E encontrei na Jovem Pan a emissora ideal, a programação ideal para eu encaixar na minha necessidade, com a liberdade que eu precisava, além de ser um fã da Jovem Pan desde garoto. Embora eu tenha nascido em Bauru, eu vivi em São Paulo até meus 11 para 12 anos, eu só ouvia Jovem Pan. Eu só ouvia o 620 para o esporte, no AM, e o 100,9 para as músicas. Então, eu cresci ouvindo a Jovem Pan. E, para mim, naquele momento, né, foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Entretanto, quando a gente recebeu a grade local, a gente teria das 8 às 8h50 da manhã para o primeiro jornal, das 10 ao meio-dia para o segundo jornal, e à tarde era das 3 às 4 para o terceiro jornal. Me preocupou por quê? Eu teria que ter uma equipe muito grande de repórteres, editores, para a gente poder garantir a mesma qualidade que São Paulo
oferece na sua grade. Com tantos repórteres que temos ali na rede, eu tornaria inviável o projeto localmente em função de dinheiro, de recurso. Diante disso, surgiu, então, da dificuldade, a ideia de fazer um jornal mais opinativo, um jornal mais focado em comentaristas e com um repórter apenas da rua e um cinegrafista, Leonardo de Souza e Luiz Pereira, Luizão que está aqui comigo hoje nessa transmissão, inclusive, para fazer essa parte. E o resto tudo focado no estúdio. Aí, Simone, no dia 21 de abril do ano passado, de 2022, quando o presidente Bolsonaro deu a graça para o Daniel Silveira, no dia seguinte, 22, uma ponte de feriado, né? Estamos aí há uma semana dessa data, aproximadamente. Eu não tinha o que fazer na rádio naquela sexta-feira, ponte de feriado. Por quê? Até ali, nós tratávamos única e exclusivamente das questões locais. Nós só falávamos de Bauru e da microrregião. Problemas relacionados à prefeitura, administração local, ações sociais aqui focadas para a cidade. Era o que a rádio fazia. E era o que a gente já fazia no YouTube. Naquele momento, só para você ter uma ideia, a gente tinha 33.287 inscritos no canal. No dia 22, cheguei na rádio, Alex Silva, meu companheiro de bancada, olhei para ele e falei, Alex, o que a gente vai fazer, cara? Os entrevistados desmarcando, porque é uma ponte de feriado, ninguém querendo conversar com a gente, tudo pensando localmente. Falei, bom, seja o que Deus quiser. Alex, traz para mim a informação da graça do presidente Bolsonaro para o Daniel Silveira. Ele trouxe, era por volta de 8h20 da manhã, começando o jornal, ele trouxe essa informação do Daniel Silveira e do Bolsonaro, e eu olhei a minha audiência, que eu meço a todo instante no YouTube, eu olhei a minha audiência e notei o seguinte, o que era normal para aquele momento, só para você ter uma ideia, estava quadruplicada, quintuplicada a audiência. Eu falei, opa, o que está acontecendo aqui? Né? Me acharam? Não era o assunto. O assunto Daniel Silveira e a graça do presidente Bolsonaro era a conversa do dia. Naquele momento, improvisadamente, eu disse para o Alex, no bastidor, fechou o microfone e falei, Alex, só Daniel Silveira hoje, só Bolsonaro hoje, vamos achar entrevistado. A gente tem algumas pessoas próximas, deputados daquele momento, o capitão Augusto, que é deputado reeleito, está na Câmara hoje, um querido que eu falei com ele agora há pouco, o deputado federal Coronel Tadeu, surgiu o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, porque eu tinha uma conversa com o Salles muito próxima, em função de alguns ocorridos aqui em Bauru, que a gente tinha proximidade com o ministro, e com o jornalista dos Pingos nos Is, o José Maria Trindade. Esses caras foram os meus convidados daquela manhã. E para você ter uma ideia, o jornal que tinha 6.000, 9.000 visualizações no final da jornada, saltou para 50.000. O que aconteceu, Simone? Na segunda-feira, 25 de abril de 2022, nós decidimos, então, encarar uma nova jornada, uma nova realidade, falando de Brasil, como a gente nunca tinha falado. Tivemos dificuldade no início para encontrar um caminho para falar de Bauru, né, porque a gente deixaria de falar de Bauru, encontramos uma estratégia e entendemos o seguinte, vamos fazer um canal para o YouTube só para Brasil, como a gente faz hoje, e vamos fazer do rádio, 97.5 aqui em Bauru, a transmissão que conjuga os dois, hora Brasil, hora local, mas para o YouTube só Brasil. Conclusão, de 33.000 inscritos há um ano, há pouco menos de um ano, estamos hoje com 1.418.000 inscritos no canal do YouTube. E fazendo desse limão uma limonada. Não temos repórteres nas ruas, né, como a Jovem Pan tem numa superestrutura, tem o Alex Silva passando as informações, que é o nosso jornalista, eu ancorando e comentando, e os nossos comentaristas em escala. Segunda, doutor Olavo, terça, Cláudio e o Borgo, e assim sucessivamente numa escala, e deu no que deu. E é a frase que eu uso, Simone, perdoe pela extensão da resposta, mas acho que era importante. Eu não sei onde eu errei que deu certo. E deu muito certo, né? Porque
acho que assim, 100% de credibilidade no jornalismo de vocês. Todo mundo que assiste, todo mundo... Ninguém, né? Assim, vou procurar outra emissora. Quer saber a verdade, o que está acontecendo? Acho que por isso que está crescendo tanto, né? Obrigado. Credibilidade, acho que é 100%. E aproveitando também a história você contou aqui de como surgiu, gostaria de saber também como surgiu tocar o hino nacional nas segundas-feiras. Porque Bom, ninguém faz isso. ninguém faz. Na verdade, eu tenho 2 filhos, Simone. Eu tenho a Laura, de 16, e tenho o Miguel, que vai completar 11 anos agora em junho. Uhum. E percebi, num determinado momento, que eles não tinham na escola deles contato com os nossos hinos. E eu tenho 48 anos, vou fazer 49 anos esse ano, eu vivi, no tempo que estudei em São Paulo e também quando vim para Bauru, momento de tomar distância do colega da frente, formação da fila e execução dos hinos. Eu vivi um tempo que na contracapa do caderno tinha letra de hino, hino da bandeira, hino da proclamação da República, da independência, do hino nacional. Eu vivi o tempo da educação moral e cívica no 6º ano do ginásio, das aulas de OSPB no 8º ano do ginásio, e percebi que meus filhos estavam, em função das decisões tomadas equivocadamente nas escolas, longe dessa realidade. E diante disso, e por começar o programa ali perto das 8 horas, muitos pais levando seus filhos para a escola ainda, eu tomei a decisão de, na primeira semana de 2022, longe desse sucesso que a gente tem hoje nacional, colocar o hino nacional às segundas-feiras, a exemplo do que acontecia na escola que eu estudava, e na sexta-feira a gente faz um rodízio dos hinos. Então, na sexta-feira, a gente traz hino da independência, sempre nessa sequência cronológica, hino da independência, hino da proclamação da República, hino da bandeira, aí toco hino do Exército, hino da Marinha, canção do Expedicionário, e isso entrou na nossa rotina. Só que, mais do que isso, reforçou o nosso compromisso com os nossos valores. Eu não preciso esconder de ninguém que eu sou um conservador, não preciso esconder de ninguém que eu sou um homem de direita e liberal. Eu não preciso esconder de ninguém que tem valores como Deus, pátria, família e liberdade vividos no meu dia a dia. E há uma coerência muito grande entre o meu discurso e as minhas realizações, as minhas ações. Então, eu acho que o hino veio para ajudar nesse sentido, sabe, Simone? Para a gente mostrar que precisamos nós, se eles não querem cuidar, nós cuidamos dos nossos valores, em especial da nossa pátria. Certo, corretamente. O que você queria perguntar, Fernando? Peraí, só um minutinho. Tá. Só uma observação. Não vou aparecer, senão eu acabo derrubando a câmera. Mas quando nós descobrimos o seu canal, no ano passado, Pitoli, você tinha um pouco mais de 600 mil inscritos. E foi quando a gente mudou aqui para Santa Bárbara. Nós morávamos em Mauá. Hoje você já tem quase o dobro de inscritos em, acho que menos de 6 meses. A gente acompanhou o crescimento de vocês de lá para cá. Fernando, só para você ter uma ideia, obrigado, Fernando. Na apuração do primeiro turno das eleições, nós vivemos o nosso apogeu de audiência naquela apuração. O que nós decidimos fazer naquele dia, naquela noite, aliás, a partir das 5 da tarde? Que nós decidimos aqui, com todas as deficiências e carências, nós decidimos aqui fazer o seguinte: olha, vamos dar ritmo de rádio para a apuração. Eu sou de rádio, eu tenho 32 anos de profissão. Comecei no rádio na semana que eu completei 16 anos, então tinha 15 para 16 e entrei no rádio. Aí o que eu fiz? Falei, olha, vamos fazer o seguinte, turma, chamei nossos comentaristas, Cláudio Cofani, Eduardo Burgo e o Olavo Pellegrina Júnior, com o Alex, além dos bastidores, com o Alex Franco Pinguim, Luiz Pereira, Edson Simões, enfim, toda a equipe, chamei, a gente vai dar ritmo de rádio. Alex, a qualquer atualização que tiver, nem que foi de 0,01% da atualização, eu quero que você anuncie, porque eu quero dar ao nosso espectador, ao ouvinte do rádio também, a sensação de que aqui ele vai estar bem informado. Fernando, naquela noite, do dia 2 de outubro, nós tivemos um pico de quase 200 mil pessoas simultâneas e tivemos
3,5 milhões de visualizações. E ali muita gente chegou, a ponto de, em 6 horas de trabalho, a gente conseguir quase 80 mil inscritos. Foram 77.200 e não sei quantos inscritos numa noite de trabalho. Então, talvez ali tenha sido um divisor de águas, ou um segundo divisor de águas, quando o Brasil descobriu. No segundo turno, idem. Embora a gente já sabia o que ia acontecer, a gente já percebia qual era o cenário, a gente teve quase 3 milhões de visualizações, também um ritmo muito intenso da apuração e da audiência, e de pessoas que foram descobrindo a gente. E por isso, talvez, rapidamente, a gente galopou aí para 1.400.000, viu, Fernando? Oh, parabéns, viu? Muito obrigado, muito obrigado. A gente vai continuar assistindo, viu? Eu agradeço, eu agradeço. Eu vivo disso, eu vivo da audiência, né? Que bom. Exatamente nessa parte que eu queria chegar também, Alexandre. Vocês vivem disso, é necessário, lógico, só que a gente sabe que o canal foi desmonetizado. Foi. Sem nenhum motivo e tal. Então eu gostaria de saber se vocês acreditam que um dia vão voltar a ser monetizados e como fica a situação de vocês, trabalhadores, pais de família, que estão aí todo dia, sem essa grana, sem aqueles direitos de vocês mesmo, né? Eu sei que vocês Sim. também, depois eu quero que você comente sobre vocês criaram um canal, né, que é Claro que pode. Inclusive, eu vou deixar o link aqui, gente, para todo mundo se inscrever. Obrigado. E para ajudar também na galera, porque eu acho muito injusto. Então, eu gostaria de saber sua opinião sobre se é possível, se você acredita que vão voltar a monetizar vocês e como vocês estão se virando sem essa ajuda, essa monetização. Simone, só para você ter uma ideia, o faturamento do YouTube para nós, naquele momento, ele representava muito, muito. Toda a estrutura era custeada pela monetização do YouTube. Nós não dependíamos financeiramente de outra fonte, né? Embora a gente tivesse a preocupação de que isso poderia acontecer, a gente tinha no YouTube a confiança de que o trabalho era sério e, por conta disso, a gente não o perderia. No dia 23 de novembro, 2 da tarde, do ano passado, né? 23 de novembro de 2022, 2 da tarde, chega um e-mail do YouTube. Sabe quando você gela a sua alma e você fala assim, não, isso não é verdade. Eu reli aquele e-mail algumas vezes para tentar acreditar que eles, sem prévio aviso, sem nenhuma justificativa plausível, tinham desmonetizado o nosso canal. A primeira informação é que a gente voltaria a monetizar em 30 dias, dia 23 de dezembro, até entendi que seria um belíssimo presente de Natal. No dia 23 de dezembro, acionamos a plataforma e fomos informados que levaria mais 30 dias para análise. Mais 30 dias, já eram 60. Esperamos até o dia 23 de janeiro, preenchemos todos os documentos solicitados e até agora, já estamos no dia, hoje é dia 12 de abril, até agora nenhuma resposta. Um susto, uma dor, porque a gente foi, ao longo disso, tentando entender e informados fomos de que a gente foi penalizado por desinformar. Você acabou de dizer que as pessoas aqui chegam por conta da credibilidade, que as pessoas vêm, né, buscar a gente por conta do trabalho que a gente faz, e o YouTube tentou dizer o contrário. O YouTube disse para mim que eu desinformava. Por isso que eu estava sem recurso. São 15 famílias aqui, são 15 profissionais, por consequência 15 famílias, por consequência 60 pessoas que dependem disso. Desde então, nós tínhamos um residual do dinheiro já recebido pelo YouTube, eu não tenho nenhum problema em lhe dizer isso. Vivemos disso e passamos a viver, a partir do dia seguinte dessa decisão, da doação dos nossos ouvintes através de Pix. Eu coloco na tela todos os dias e peço, perdi a vergonha, num determinado momento eu tinha vergonha, e peço a ajuda do ouvinte para manutenção de algo que eu acredito que seja quase que exclusivo no Brasil, né? Com uma bandeira tão preciosa como essa, que é a bandeira da Jovem Pan, que me traz uma série de responsabilidades
compromissos contratuais, e a gente poder fazer o que a gente está fazendo aqui, são poucos, são raros. Eu até me arrisco a dizer que só tem a gente fazendo isso. Então, essa parcela da audiência diária entendeu que poderia nos ajudar. E o Pix hoje, acredite se você quiser, Simone, Fernando, o Pix hoje é o nosso sustento do YouTube, porque é importante dizer o seguinte, a rádio segue, a rádio está tocando a sua vida, mas esse projeto no YouTube, que fez com que a gente montasse um estúdio de televisão, o que eu digo é o seguinte, esse painel que está aqui atrás de mim, ele não precisaria existir se fosse só rádio. Só rádio a gente não precisaria dele. Eu investi num painel desse valor por conta do YouTube. Aqui nós temos hoje um estúdio de televisão do ponto de vista de iluminação, de estrutura de ar, de acústica, uma série de questões que foram elaboradas, projetadas e executados os projetos para a gente ter um canal do YouTube. E, de repente, se não fosse o Pix, a gente não estaria ainda sobrevivendo. É uma ação para sufocar, sem tornar ninguém mártir, né? Porque poderia ter sido preso, o canal poderia ter sido encerrado. Entretanto, a estratégia de quem não quer nos ouvir é tentar sufocar, é tentar asfixiar. Agora, imagine você, Simone, imagine você, Fernando, o seguinte, eu conquistei, eu representando a equipe, não eu sozinho, óbvio, né? Eu na condição de equipe, nós conquistamos 1.400.000 espectadores, inscritos, a partir de uma mensagem que tem uma verdade. Eu não poderia trair essa audiência. Eu poderia muito bem, num determinado momento, como muitos fizeram, tirar o pé, poderia deixar de falar o que eu sempre falei. Fui orientado para palavras, através dos advogados do Grupo Jovem Pan, palavras que eu não posso mencionar. Estamos sob censura. Então, tem palavras que tem termos, tem assuntos que eu nem entro, não posso. Entretanto, eu não posso virar as costas para a minha audiência, negando a verdade, negando a coragem, negando a opinião. Então, isso fez com que essa audiência entendesse que essa falta de juízo, que muitos chamam de coragem, merecia ser recompensada com essa doação. E a doação hoje nos mantém, Fernando. Ou Simone, perdão. Sim. E também gostaria que você falasse do canal que vocês fizeram para ajudar, que é o Claro que Pode. O pessoal também se inscrever, gente. Vai ficar o link do canal aqui embaixo, galera, depois. Obrigado. Fala um pouquinho do canal. Simone, na verdade é o seguinte, o canal Claro que Pode é uma ideia que eu já tive há bastante tempo para a gente poder fazer um podcast. Eu tiro a bandeira, né? Então o microfone ele não é caracterizado, não tem a canopla Jovem Pan, é um canal independente. E nesse canal a gente tem discutido política também, a exemplo do que a gente faz diariamente pela manhã, mas a gente, hoje, por exemplo, eu tenho 20h, eu tenho uma entrevista com uma banda cover dos Mamonas, a gente vai falar de música, uma banda reconhecida pelo Faustão. Faustão leva direto essa turma para o programa dele na Band hoje, né? Eles vão estar comigo hoje 20h para uma conversa. Amanhã a gente vai falar de automobilismo, na sexta humor, no sábado saúde, no domingo geopolítica. Então a gente criou um canal com um conteúdo produzido para todos os dias da semana, entretanto diversificado, num outro CNPJ, né, uma outra empresa, para não ter nenhuma relação com o objetivo que eles atingiram e alcançaram de desmonetizar a Jovem Pan. Então foi uma alternativa que a gente criou. Veja, você sabe a dificuldade que é subir no YouTube, né? A gente está hoje, o canal tem 3 semanas hoje, completamos hoje exatamente 3 semanas, tem 22.000 inscritos, a audiência vem chegando, gerou um trabalho em dobro, estou eu aqui pronto para fazer mais uma live já, às 8h, cansa, a gente não é mais criança, né? Estou indo para os meus 49 anos, então a voz às vezes fica um pouco prejudicada, né? Tem um cansaço, eu tenho a minha família, tenho a minha esposa e meus 2 filhos, né? Que eu estou num 3º turno de trabalho agora, porque eu trabalho manhã, tarde e noite, à tarde eu gravo os comerciais, e à noite estou aqui novamente, Luizão aqui, o Luiz Pereira também, abrindo mão de estar com o seu pai, na casa dele, para a gente poder cuidar desse projeto, porque vai ser a alternativa que eu vejo para a gente monetizar novamente
e sustentar o canal da Jovem Pan News Bauru, porque não vejo luz no fim do túnel. E eu justifico não ver essa luz no fim do túnel para remonetizar o canal da Jovem Pan. Eu não vou parar de falar o que eu tenho que falar. Eu não vou deixar de falar do Supremo Tribunal Federal, eu não vou deixar de falar desse governo que aí está. Não vou deixar de falar, eu não posso. Né? Se eu tiver que cair, eu vou cair lutando. Eu vou até o fim. Então a gente criou essa alternativa para tentar monetizar novamente e um sustentar o outro. Simone, foi por isso. Legal. Parabéns pela ideia. Foi uma ótima ideia mesmo, fazer um novo canal. E Obrigado. o YouTube não vai poder desmonetizar todo mundo, né? E É. eu vou deixar o link aqui, galera. Simone, tem um detalhe, Simone, só para complementar, e tem muitos canais de direita que voltaram a ser monetizados. É certo que estão na sombra, não têm a mesma entrega, não faturam a mesma coisa, mas há um caminho de retorno para muitos. Não sei se para a Jovem Pan News Bauru, em função de tudo que eu acabei de lhe dizer, né? Mas eu acredito que um novo trabalho, embora árduo, hercúleo, né, dá trabalho, mas vai fazer valer a pena, tenho certeza. Sim, com certeza. Bom, já que estamos falando de política, né? Como não poderia deixar de ser, gostaria de saber a sua opinião sobre: você acha que esse governo, ele termina os 4 anos? Não termina. E assim, quem está te falando é o jornalista, é quem ouve fontes preciosas, fontes que eu mantenho sob sigilo, mas que estão agora no Senado, que estão agora na Câmara, que estão na assessoria de governadores. Eu tenho esse contato diário com essas pessoas. E recentemente tive, inclusive, o contato com uma pessoa que participou durante muito tempo do núcleo duro do marketing do presidente Bolsonaro. Esteve aqui na rádio, inclusive. Essa pessoa, há 3 semanas aproximadamente, talvez um pouco mais, um pouco menos, esteve aqui comigo. E essa pessoa me afiançou o seguinte: olha, Pitoli, no modelo que está, da forma como foi desenhada, né, essa história, não termina. Alguns falavam em 6 meses, outros falam até o final do ano. Mas, muito provavelmente, em função de todos os tropeços, embora o sistema esteja aí, eu, ouvindo todas essas pessoas, eu posso lhe dizer, 4 anos não. E sem golpe, hein? Sem golpe. Por tropeço próprio. Uma CPMI pode ajudar a responder a tua pergunta, né? Crimes de responsabilidade que devem surgir podem te ajudar a responder essa pergunta. Há, por exemplo, agora uma ideia com relação ao valor, não sei se você acompanhou isso, aquele gigante aumento do salário mínimo que deram, de R$18, não foi repassado para o INSS, tem algumas questões ali envolvendo a Previdência Social, que pode sugerir uma pedalada fiscal, pode sugerir, estão avaliando essa situação. Então, existem tropeços que estão cometendo que podem levar à ruína desse governo. Simone. Sim. Posso dar minha humilde opinião? Claro, Fernando. Olha, não tem nada melhor, Pitoli, do que um criminoso sem capacidade e arrogante. Ele tropeça sozinho. É o que está acontecendo, na verdade, né? E mal cercado, né? Cercado por uma galera que está dando pedra para o cara jogar para a lua, né? Batendo palma para louco dançar, né? Então, Isso é eu acho que é o verdade. caminho. Melhor de tudo é que os puxa-sacos que estão ao redor dele assessorando são tão inteligentes quanto o líder. Exato. Exato. Outro dia, minha filha fez uma definição que eu gostei muito. Minha filha disse o seguinte: pai, ele é esperto, mas eu não posso considerá-lo inteligente. Isso. Falou tudo. É o malandro, né? É o malandro. O malandro, ele é esperto, mas não é inteligente. Exato. E só tem malandro porque eu digo, né? Eu vivi no Rio um tempo, né? E ali você tem que ser esperto. Ali no Rio de Janeiro, bobeou, o cachimbo cai, né? Eu digo o seguinte: só tem esperto porque tem bobo. Né? Só tem essa quantidade de malandros ali porque tem uma quantidade de bobos pronto para aceitar. O que eles não contavam era com essa astúcia da direita agora, preparada para confrontar.
Está faltando um pouco de inteligência emocional ainda para lidar com a esquerda, e não aconteceu o que aconteceu ontem, por exemplo, na Comissão de Segurança Pública, onde o Sanderson, deputado, conversou conosco outro dia na Jovem Pan, uma pessoa absolutamente preparada, uma pessoa absolutamente esclarecida, da Polícia Federal, uma pessoa como esta, com a envergadura e a musculatura que tem, acaba se perdendo diante da baderna promovida por aqueles que querem desfocar. Então a gente só precisa de um pouquinho mais de ajuste fino da maturidade, né, da direita, para eles terem mais problemas ainda com a gente. Sim. Também eu penso assim, a gente quer essas respostas, e principalmente a CPMI ajudar bastante a gente chegar a essa resposta do até quando dura esse desgoverno. Só que eu vi num canal do Alain Frutuoso, do Vista Pátria, que ele falou que vai ser muito difícil a CPMI sair, porque Pacheco vai enrolar, vai enrolar até começar a... Quando fica... Eles ficam de férias lá, como chama? Recesso. Até o recesso, para aí ficar morno, né, a história. Eu gostaria de saber a sua opinião também sobre a CPMI. Você acha que é nesse caminho de que eles vão enrolar, até ver se o povo esquece, ou você acha que sai essa CPMI que ajuda muita gente a esclarecer tantas coisas que ficaram no ar aí? Sem dúvida. Olha, regimentalmente, ela tem que sair. Se a gente ainda puder acreditar um pouquinho no nosso poder legislativo, ela tem que acontecer, porque ela tem assinaturas, tanto na Câmara quanto no Senado, e só depende de uma sessão conjunta. Na primeira sessão conjunta, ela deverá ser instalada. A partir daí, ontem conversamos com o Coronel Tadeu ao vivo aqui na rádio. O Coronel Tadeu hoje, ele não se reelegeu deputado porque dedicou a sua campanha ao Bolsonaro, um altruísta, né? E hoje ele é assessor do senador Marcos Pontes, que é de Bauru. O Pontes, ele está trabalhando diretamente com o Marcos Pontes. E me diz o seguinte, Pittoli, eles vão ter que abrir, não vai ter jeito, porque vai ter que acontecer em função de análises, aprovações, medidas provisórias. Teremos que ter a audiência, a sessão conjunta Senado e Câmara. Então ela vai ser aberta. Ela vai ser aberta. Só que vão levar de 1 mês a 45 dias para montar a mesa, quem vai ser presidente, quem vai ser secretário, quem vai ser relator. Então eles vão tentar postergar para jogar o mais próximo possível lá na frente as decisões que darão, então, início aos trabalhos da comissão. O que acontece até lá, Simone, Fernando? Até lá, nós temos hoje presos, nós temos ainda inocentes presos, nós temos pessoas que, em função do crime que eventualmente podem ter cometido, pessoas que, com uma cautelar, poderiam estar em casa, mas estão na Papuda, estão na Colmeia, estão presos, injustamente, ao meu ver. E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui fora pessoas que deveriam estar presos, que prevaricaram, provavelmente devem ter prevaricado, pessoas que provavelmente devem ter se omitido diante das informações que a BIM possuía para aquele ataque do dia 8 de janeiro. Então, tudo isso me faz crer que esse atraso para todo esse processo acontecer, mas ele vai acontecer, é para que o manto do medo ainda esteja pesando sobre as nossas costas. Então, por exemplo, o brasileiro hoje, se eu convocar uma manifestação ordeira, pacífica, dentro da Constituição, eu vou conseguir o mesmo engajamento que a gente conseguia para um 7 de setembro de 2021, para um 7 de setembro de 2022? Provavelmente, com brasileiros inocentes e outros que poderiam estar com cautelares, fora do presídio, mas ainda lá, muitos pais de família não irão, mães não irão, a tia do Zap não vai. Então eles enfraquecem em função deste manto do medo que ainda pesa sobre nós. Mas sobre CPMI, ela tem que sair, a não ser que as assinaturas sejam retiradas, mas não está acontecendo. Esse movimento não está acontecendo. Elas estão sendo mantidas.
até pela pressão que a gente pôs. A pressão popular faz a diferença. Então estão lá as 194 assinaturas de deputados, me informaram ontem 37 de senadores, elas estão lá. Na primeira sessão conjunta, ela tem que ser aberta. Se daí os outros prazos serão esticados, é porque a gente sabe quem quer apurar e quem não quer apurar o 8 de janeiro, Simone. Certo. Vamos aguardar, então. Bom, Alexandre, para não estender muito, eu sei que você tem muita coisa para fazer, tem outra entrevista aí, tem À disposição. uma live, né? Tem uma para fazer daqui a pouco, às 20 horas, então eu vou já finalizar com a última pergunta, então. Caso Bolsonaro ficasse inelegível, caso ficasse, qual seria uma outra opção forte da direita que você imagina que poderia enfrentar esse sistema? E se você consegue enxergar uma luz no fim do túnel de tudo isso que estamos vivendo hoje em dia? Simone, nós temos um divisor de águas pela frente e tem muita gente no Brasil que não vai dar bola para isso, mesmo porque as informações que vão chegar, que vão partir desse local, que eu vou lhe dizer agora qual não chegarão aqui, se chegarem aqui, chegarão de maneira distorcida, que é a eleição norte-americana. Nós precisamos, embora não tenhamos título de eleitor americano, não temos força sobre a decisão daquele povo, nós precisamos entender que a eleição de Donald Trump o ano que vem é fundamental para a sobrevivência da direita no mundo. No mundo. Precisamos ter a eleição de Trump consolidada para que a gente, então, discuta 2026 no Brasil de uma forma menos problemática. Então, primeiro ponto, não podemos desprezar em hipótese alguma Trump, ano que vem, presidência dos Estados Unidos. Esse é um ponto. Tornar Bolsonaro inelegível. O mesmo ministro que tomou os tapinhas na cara do Lula, o mesmo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que soprou no ouvido do presidente do tribunal, missão dada, missão cumprida, tem uma nova missão, que é tentar tornar Bolsonaro inelegível. Para você ter uma ideia, o processo que corre hoje no TSE, que tem 9 meses só de vida esse processo, já está pronto para ser julgado e apura o abuso do poder econômico do presidente em função daquela reunião com embaixadores e representantes de outros países e também as questões envolvendo as lives que o presidente fazia usando a estrutura do Palácio da Alvorada e ou do Palácio do Planalto. Só para você ter uma ideia da pressa desses caras, eles sabem que o mandato do Alexandre de Moraes ali no tribunal tem data para acabar. E vai assumir Nunes Marques, que é o indicado do presidente Bolsonaro. E isso pode fazer com que um processo não avance nesse sentido. Não porque há privilégios ou a defesa escancarada do Nunes Marques, mas é porque, tradicionalmente no tribunal, qualquer processo nesse sentido leva 2, 3, 4 anos para ser julgado. Como é que agora, com 9 meses, já querem julgar? É porque há uma nova missão, que é tornar Bolsonaro inelegível. Se isso se concretizar, eu confesso que não acredito, mas se isso se concretizar, existe uma chance. É igual cirurgia. É muito tranquilo, mas tem 0,01% de chance de dar errado. A gente tem que contar com essa chance. Mas vamos imaginar Bolsonaro inelegível. Nós temos hoje um cenário da direita no Brasil que se organiza. Ricardo Salles, já anunciado pelo próprio presidente para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Temos Tarcísio em São Paulo, fazendo um brilhante trabalho desde já. São 100 melhores dias de um governo, desde quando eu me conheço como paulista, são 100 melhores dias de um governo, 100 melhores primeiros dias de um governo. Tarcísio vai se mostrando uma liderança, entretanto, na condição de paulista, eu desejo que Tarcísio fique mais 4 anos, caso ele tenha interesse. Desejo que ele dispute a reeleição para o governo do Estado em 2026. Quem sobra? Não sei se Romeu Zema, governador de Minas Gerais, terá até lá musculatura suficiente para disputar uma eleição como essa.
Só que nós precisaremos procurar, caso não seja o presidente Bolsonaro, alguém que tenha um discurso um pouco mais moderado para tentar aglutinar, agregar eleitores que deixaram de votar no presidente Bolsonaro pelo seu jeito. Esse voto incipiente, esse voto frágil, nós vamos precisar reconquistar. E aí essa liderança deve surgir. Zema, não sei. Tarcísio, desejo que ele continue em São Paulo. Michele Bolsonaro, a Michele colocou o rostinho para fora, já apareceu. Moedas do Lago do Alvorada, emas que morreram, joias da Arábia. Olha o que é se expor lutando contra uma esquerda que joga sujo no Brasil. Então, eu acho que a gente vai ter que se preparar, mas o primeiro desafio, Trump, presidente dos Estados Unidos. Simone. Exato. Ô, Pitoli, outro Oi. dia eu vi no rádio, num canal também no YouTube, a eleição nos Estados Unidos é tão importante que do mundo todo deveria votar. Porque é um norteador para o mundo. Realmente é muito importante. O Trump ser reeleito ia ser excelente para a direita. Para a direita é lógico, e lógico, sendo para a direita para todo mundo. Até quem vota contra se beneficia quando todo mundo vai bem. Exato. E outra, Fernando, vamos lembrar o seguinte, onde é que o Lula está hoje? O Lula está na China. Lula está tentando retomar 20 acordos com a China. 20 acordos. E já convidou Xi Jinping para vir ao Brasil. Pergunta como isso soa lá nos Estados Unidos, diplomaticamente falando. Isso é uma bomba na nossa relação com os Estados Unidos, que está a 9 horas aqui de distância de um bom avião, enquanto a China está a 31 horas, 25, 31 horas, enfim, depende do voo. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, estamos usando da estratégia correta, lembrando que tem Taiwan ali na frente e que qualquer intervenção militar da China em Taiwan, existe uma lei nos Estados Unidos que obrigatoriamente começa, então, uma terceira guerra. A gente está preparado para isso? Como o Brasil, diplomaticamente, está lidando com essa situação? Então, a gente ainda tem consequências do Lula visitando China, que a gente não sabe quais são as consequências ou quais serão. Tem muita coisa pela frente que a gente precisa estar de olho. E, sim, é muito importante a eleição do Trump o ano que vem. Bom, Alexandre, então vamos encerrar. Muito obrigada de novo por ter aceitado. Eu que agradeço. Falar comigo, falar com o Fernando daqui. Deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui. Só um pouquinho. Aí. Obrigado. Outra mão. Eu tô fora de enquadramento. Aqui, consegui. Olha, Alexandre, obrigado, hein? Muito obrigado pela atenção, da sua equipe também, de trabalhar até essa hora. E eu sei que vocês trabalham todos os dias a essa hora, mas ainda arranjou um espacinho para o canal da Simone, que é um canal pequenininho, mas que tem lutado também. A gente quer um dia chegar do tamanho que você está hoje. Quando a gente te alcançar, eu quero que você já esteja 10 vezes maior do que você está agora. Amém. Amém. Cresça bastante. Muito obrigado, viu? Fernando, que esse trabalho de vocês, da Simone, o teu trabalho, seja considerado uma semente. E toda semente precisa de cuidado para trazer bons frutos. Se hoje o canal está do tamanho que está, é porque vocês lutaram até aqui e entenderam o valor de cada inscrito, de cada pessoa que chega, que prestigia, que participa no chat, que deixa o like, que sugere, que indica, que compartilha. Entendam, a subida ela é íngreme, mas se vocês se enxergarem como uma árvore que já está dando frutos, eu acho que vocês são privilegiados. Parabéns pelo trabalho de vocês e podem contar sempre comigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Boa sorte para nós. Para nós. Viva o Brasil! Viva! Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado, tchau. até mais.